Já chegamos aqui e vamos falar muito sobre a Copa. Hey! Uou! Fala, galera! Bem-vindos ao nosso novo projeto, Clube dos Cancelados. Aqui com meus dois amigos e irmãos, dois Zé Ruelas, mas parceiros de coração que a gente ama muito. E estamos aqui para trazer voz a você que ou tem vergonha de falar na internet, ou está com medo de falar porque a gente sabe os problemas que a gente está passando no país. Então a gente vem aqui, o Rodrigo dos Estados Unidos, eu e o Kenny aqui de Ribeirão Preto, para trazer alegria, discussões, enfim, sendo a sua voz aqui na internet, tá bom? Forte abraço e até lá. Fala, galera, tá começando o episódio de Clube dos Cancelados com o apoio de DKL Peças Diesel, Inove Promoções, LR Beat Sport e aquele cheirinho maravilhoso, aquele sabor de casa. Sabor de Alecrim Gold. É isso aí, galera. Então, isso aí são os nossos parceiros e apoiadores dessa nova empreitada nossa. Quem é aquele? João Paulo, nosso fantasminha do meio aí, e o Rodrigo, nosso narigudinho de estimação. Então, esse aí é o nosso projeto. Espero que todos gostem. Venha com a gente. Vamos falar de tudo um pouco, sem papo na língua, e muita verdade e muita risada. Abraço. Bora! Vamos começar esse programa hoje no Pique Total. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, vamos falar de Copa do Mundo agora. Simbora, galera. Vamos para cima. E já vamos começar puxando a roda aí com o João falando sobre o que ele está achando, a expectativa da Copa do Mundo. Já começando bem, falando de futebol, né? Expectativa é grande, né? Sempre que o brasileiro o Brasil vai para uma Copa do Mundo, a gente está sempre com expectativa lá no alto, né? Se tem uma coisa que a gente não tem síndrome de vira-lata é no futebol. Na verdade, no resto, meu amigo, eu vou te falar. É difícil. Eu vou te falar. A gente acompanhando agora o Roland Garros, o menino lá, 19 anos, jogando um bolão, ganhou do Djokovic, ganhou outros jogos lá muito bem. Virou para cima do Djokovic, né? Virou dois resultados, perdendo 2-0. Agora ficou fora e eu fico ouvindo cada besteira aqui que chega a doer o ouvido, né? Um menino de 19 anos que tem a vida pela frente. Promissor demais. Né? Extremamente promissor. Joga muito. Primeiro assim, então a gente tem que parar de ter síndrome de vira-lata nos outros esportes, né? É isso aí. Tem muito talento nesse país, muito talento. Então, falta investimento, mas tem talento. Sim. Como tudo no Brasil, falta investimento. Né? Então, a expectativa é alta, não é a nossa melhor seleção, a gente vai conversar muito aqui sobre isso, não é a nossa melhor seleção, mas é o que dava para reunir. Um pode falar de um jogador aqui, outro pode falar de outro jogador ali, mas a grande base era aquilo ali mesmo. Né? Vamos falar que 90% dos melhores estão ali. Sim. Os outros 10% a gente pode aqui discutir uma coisa aqui, outra coisinha ali, mas né, o grande balaio, né? A gente tem que entender que é o melhor que dava para se escolher. Aproveitando aí o gancho que você falou que não é a nossa melhor seleção, João, será que isso não seria por causa da nossa base, alguma coisa? O que você me fala? Vamos voltar um pouquinho antes da Copa? Vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa base? Será que você acha que, de repente, a nossa safra não é boa porque a nossa base, de repente, não está formando tanto jogador, está formando mais time? O que você acha, Rodrigo, João? Qual que é a opinião de vocês em relação a essa situação que a gente se encontra hoje na seleção? Apesar de ter bons jogadores, né? Não temos aqueles craques que a gente tinha antigamente. Cara, eu acho muito sinceramente que a nossa base ainda é muito forte. Muito sinceramente, eu discordo dessa visão que a gente não tem uma base boa. O grande problema é que a gente forma uma base boa com o futebol brasileiro e essa molecada sai muito cedo daqui e vai se formar na Europa. E aí vai para aquele futebol mais mecânico, mais técnico de Europa. É por isso que a gente não tem mais os craques que a gente tem. É por isso que a gente até pouquinho tempo atrás chamava o Gabigol de craque. Porque é o cara que tem o talento, tem algo diferente para apresentar e não se rendeu, não se adaptou e obviamente não se rendeu ao estilo do futebol europeu. Então, só que como aqui no Brasil ninguém dá valor a ninguém, dá valor só
ao que o cara fala, do que o cara faz e não ao talento que o cara tem, o Gabigol ganhou muito dinheiro e aí esqueceu de jogar futebol e virou o que virou hoje. Mas na verdade, até bem pouco tempo atrás, todo mundo era unânime em dizer que era um talento. Mesmo eu que sou amplamente crítico aí do Flamengo, né? Mas Será? tem que reconhecer. Rodrigo, Será? eu concordo com muita coisa que você falou, mas eu ainda iria um pouquinho mais além, sabe? A gente já, em mesas de bar, a gente senta e conversa muito que brasileiro fala de futebol o tempo inteiro, né? Futebol e política é um negócio Recorrente. absurdo. E acho que política está faltando muito mais a gente conversar, mas enfim, isso é Exatamente. papo para outro programa. É isso aí. Eu diria ainda mais, ô, Rodrigão, a base hoje é formada não mais como era antigamente para se jogar, para se formar jogador. Hoje a base é feita para ganhar. E eu acho que é esse o grande problema que nós estamos trazendo para a nossa geração, para essa geração, para a geração, a geração que já passou, essa geração que, quer dizer, passou não, essa geração que está sendo formada e que já tem alguns jogadores que já vão sair dessa seleção, já não vão mais conseguir jogar nessa seleção, mas essa base que está sendo formada no Brasil hoje, ela nasceu para ganhar na base, o que para mim está totalmente equivocado. Entendeu? Para mim, base não tinha nem que passar em televisão. Para evitar esse tipo de coisa, treinador de base sendo mandado embora porque não dá resultado. Qual é o resultado da base? Levar jogador para o time profissional, um jogador que não tenha problemas técnicos, que seja forte no seu cruzamento, nas coisas básicas, em chute para o gol, o goleiro em saída de gol, em pegar a bola embaixo. Nos fundamentos, que não venha com problema de fundamentos. E hoje o que a gente vê? A gente vê o jogador que é formado, aquele talento, Kenny, aquele talento que a gente já falou tanto. O que acontece com o talento no meio campo? Vai para vira volante. Vira volante. O cara vira volante. Vira 8. Vira 8. Ninguém mais quer ser zagueiro, velho. Rodrigo, o menininho que a gente tinha, os meninos baixinhos, franzininhos, que eram meias, que viravam grandes meias. Aquele rápido, né? Não tem... Eu conversei, Kenny, com um pai de um garoto aqui de Ribeirão Preto, que quer ser profissional, como tantos meninos aí querem ser também, né? A grande maioria, e o pai está lá, quer que o menino vire jogador de futebol. Aí ele virou para mim e falou assim, João, você sabe qual é o grande problema hoje? Menino que não tem tamanho, a base dispensa. Esse Maradona, Zico, Romário. Cara, o Denner não nasceria para o futebol. Denner era isso aqui, ó. O Sávio não nasceria para o futebol. Até o próprio Kaká, não era baixinho, mas era franzininho. O Pedrinho do Vasco. Não, o Giovani. Pedrinho agora tá maçaroca, pô. O Giovani, que faleceu agora há pouco tempo, baixinho, fantástico. O Romário. Então, esses caras não teriam visto no futebol moderno. Alex Cabeção. Alex Cabeção. Marcelinho, Carioca. Gente, aí pergunta a vocês, que futebol é esse? Que geração é essa que a gente está criando? A gente criando uma geração só de força, cara. É o que você falou, que a gente vem discutindo, conversando há algum tempo. Também concordo com você, eu acho que a base... eu não concordo no ponto de não precisar transmitir, porque hoje todo lugar tem olheiro para todo lado, mas acho que a base ela tem que dar... O resultado da base é os 4, 5, 6 garotos que sobem bem. Mas, Kenny, eu acho que são jogadores bons para o clube, que vão render frutos para o clube, mas são bons jogadores. Porque, assim, vou te dar um exemplo, assim, hoje, vamos lá, vamos ver meia. Vamos conversar aqui no Brasil. Que meia que nós temos? Não temos. Nós temos um meia que já tem 35 anos, se eu não me engano. 35 anos, se eu não me engano, que é o Ganso, que não consegue jogar mais em grande, assim, alto. O Internacional tem um meia das antigas também, tipo Ganso, que é o... Mas é o Alan Patrick. Mas é mais velho, é isso que eu estou falando. Mais velho, não tem mais. Nós não temos. Hoje, os meias, bons meias que a gente tem, o Arrascaeta, que é o uruguaio, a gente tem, olha que absurdo, o Garro do Corinthians, que nem na seleção vai.
É um excelente jogador. Seria jogador de seleção brasileira. Mas excelente, mas a gente não tem. Na Argentina, cria-se esse tipo de engancho, né? Que, se não me engano, que eles chamam lá, né? Que é o meia. Aqui a gente não cria mais, a gente só cria força, a gente só cria 8. 5, 8 e 2 pontos. Mas aí que 5, tá, 8 e Kenny. 2 pontos. Ô, Kenny, Mas será que é isso Rodrigo, mesmo? te cortar, o 8 na nossa época era um meia direita. Era um segundo Só volantão, tinha um né? volante na época. Era um né? meia direita, volantão, jogava com um volante só. A gente só com pitbull só, né? Ó, lembre-se rapidamente aqui para eu dar a palavra para o Rodrigo. O último grande time que teve no Brasil, sem clubismo, se vocês sabem que eu sou flamenguista, foi o time do Flamengo de 2019. Grande time de futebol. Jogava com 2 times, jogava com 2 meias. 2 meias e um volante. O que eu vou discordar de você em relação a isso de 2019, porque eu não acho que o Flamengo, talvez hoje o Flamengo tenha um time até melhor do que o de 2019. Mas o que aconteceu em 2019 foi que tudo deu certo. Tudo para o Flamengo deu certo. Tudo casou. É igual, eu até hoje ainda tenho uma interrogaçãozinha sobre Jorge Jesus. Que todo mundo fala que é um santo, fez milagre, não sei o quê. Mas, O flamenguista né? Pois é, então assim, será que o mesmo Jorge Jesus, se pegasse o time do Fluminense, o que ele faria? Né? Então é complicado. Mas Não, podia ser que desse provavelmente certo. Igual o nada. Diniz pegou um time capenga do Fluminense e fez ser campeão da Libertadores. Se você não tiver as suas peças também, né? não tem milagre. Não tem milagre. O time do Fluminense era um grande time. Assim, o que eu quis dizer na realidade, são a gente fazer o nosso futebol novamente, sabe? 2 meias, um volante muito forte, aí você pode ter um brucutu no meio, sabe? Mas fica o tempo inteiro, eu odeio essa palavra, sabe uma palavra que eu odeio? Transição, não, tem algumas, transição, quebra-linhas. Da linha alta e a linha baixa. Linha alta, falso 9. Sabe o que para mim significa isso, cara? O cara que quer passar dificuldades para ganhar mais. É isso aí. Falar bonito para dizer que é inteligente. Você É igual entendeu? o Roger no São Paulo. Nem ele entendia o que ele estava falando. Não, é uma piada aquilo lá. É uma piada. Hoje o cara, para falar de futebol, ele tem que falar 8 línguas, estudar engenharia mecatrônica no ITA, né? Mas senão, cara, eu fico vendo pessoas amadoras falando que estão fazendo curso de tática. Nunca jogaram futebol na vida e estão fazendo curso de tática. E nunca jogaram. E aí é só falando desse jeito aí, engenheiro civil, mecatrônico, né? Mecatrônico. Nossa, porque isso, porque a transição, porque o ponto A do ponto B para o Z. De fora para dentro, de dentro para fora, com o pé ao contrário. Eu sou um ignorante, pouco estudado, entendeu? Mas assim, futebol eu joguei um pouquinho. Não é desse jeito que falam, não, pelo amor de Deus, é ridículo isso aí. Eu também joguei um pouquinho mais do que vocês dois, inclusive. Apanhei muito do Rodrigo. O João Paulo era um grande goleiro, frangueiro na época, mas era um bom goleiro. Inclusive, ele foi o único goleiro que eu vi na história do futebol, quando eu treinava, e conseguiu quebrar o dedo no aquecimento do jogo, cara. Não. Brincadeira, cara. Campo do comercial, um bobinho, eu consegui quebrar o dedo ali. Conseguiu quebrar o dedo. Mas vamos contar algumas dessas histórias. Vamos contar algumas dessas histórias hilárias. Mais pra frente. Mas vamos voltar ao nosso futebol. Mas assim, vamos lá, vamos voltar a falar da seleção aí. Aproveitando só a esse gancho do campo do comercial, da base, a gente nessa brincadeira. Na época, cara, a gente tinha, no nosso time mesmo, quando a gente brincava, tinha 2, 3, 4 jogador 10, cara. 4, 10, cara, que você via, você fala, putz, que moleque bom, esse moleque é bom. Hoje o cara da base, eu vou até fazer uma confidência aqui, de uma vez que eu estava treinando, eu fui fazer um teste, eu tinha acho que 13 anos, eu fui fazer um teste no time aqui, e eu jogando no meio de campo, eu sempre fui pequenininho, né? E eu, jogando no meio de campo, cara, passa pro cara fazer gol,
tá perto daqui. Joguei pra cacete no treino. De sem sacanagem. Fiz um teste, pra mim, foi top. Joguei muito no teste. Aí, na hora de chamar os caras, o cara começou a chamar. Ah, fulano de tal, 1,80 m. Fulano de tal, 1,80 m. Outro fulano de tal, 1,80 m. Fulano de tal, não sei o que e tal. Aí eu sempre fui muito bocudo, muito folgado, ainda mais jogando futebol. Imagina, duvido. Aí o cara parou com a galera, pô, vocês, muito obrigado, vocês jogaram muito bem e tal, mas infelizmente tá todo mundo dispensado, então chamamos esse daqui. Eu falei, quê? Desse jeito, eu falei pro treinador, quê? Acabou, você chamou esse cara aí? Aí ele falou, não, você jogou muito bem e tal, isso aqui, mas você é muito pequeno. Eu falei, vai tomar. Tá de brincadeira. E aí nós estamos falando. Fala a data disso. Fala a data disso. Foi 93, 94. Então, e ainda tínhamos ali, a gente estava pegando. Kenny, ali foi exatamente o momento da virada do futebol brasileiro. Foi a escolarização. 93 para 94, o doutor Parreira, né? Doutor Parreira. Depois se potencializou com o título. Não, foi o doutor Parreira, nós não ganhávamos um título há 24 anos e achou que dessa forma ganharia e ganhou. Né? Ganhou, mas ele tinha um timaço na mão. Ele tinha dois caras sensacionais da frente. Ele tinha um timaço. O time era muito bom. Perto do que nós temos hoje, Kenny, ele tinha um timaço. Era um timaço. Bebeto e Romário voando na Espanha. Sim. Né? Raí voando no PSG, a gente já falou sobre isso. Os dois zagueiros era Aldair e Márcio Santos. Os dois laterais, né? Jorginho e Leonardo, depois Cafu e Branco. Mauro Silva no La Corunha com o Bebeto comendo a bola. O cara é o maior ídolo do La Corunha. Não, e o Dunga também no meio de campo. No meio de campo, querendo apagar aquela era Dunga de 90, que veio da história de 90. Então porque ele mordendo até o gramado. Ken, olha só, olha os laterais que nós temos hoje. Hoje nós temos só tranqueira. Lá naquela seleção de 94, eram 4 titulares dessa seleção. Os 4 laterais, os 2 titulares e os 2 bancos, os 2 hoje seriam titulares dessa seleção com o pé nas costas. E vou te falar, um dos laterais esquerdos seria o 10 da seleção hoje, o Leonardo. Você vê que coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para você, já entrando na questão da escalação. Por quê? Por quê? O que vocês presumem que seja de Fábio e Thiago Silva não estarem nessa seleção? Thiago Silva acho que é mais idade. Não, mas Thiago Silva seria titular. Alexis Santos tem 38, Thiago Silva tem 39, é um ano a mais, pô. E quem é Alexis Santos na fila do pão? Não, é verdade. Não, isso assim, ó. Aí o Fábio tem 45, legal. O Everton tem 38. Só que, põe o Fábio e o Everton ali, gente. É que o Everton também ele tem um histórico na seleção e tal. Então, eu acho que assim, eu levaria o Fábio também, mas eu acho que também os 3 goleiros, para mim, não... Ele vem jogando bem, o Everton também, né? Ele tem jogado bem no Grêmio, tem salvado o Grêmio muitos jogos também, né? Mas, em relação à escalação, ou melhor não, escalação não, a convocação, já que você vai levar o Danilo, cara, um cara experiente e tal, que todo mundo... Nego só meteu o pau no Neymar, né? Porque Neymar, ninguém falou do Danilo, nem do Alexandre. Mas, enfim, já que você vai levar um cara experiente, um cara pra azar, vai levar o Danilo, cara. Leva o Thiago Silva, cara. Thiago Silva titular e campeão do Porto. O Rodrigo sabe, eu tenho algumas restrições com o Thiago, mas eu acho que é um zagueiraço. E muito melhor que o Danilo. Muito melhor. Não, até porque o Danilo. Até porque o Danilo nem zagueiro é. Sim, mas ele tem jogado zagueiro porque. Não, tem no Flamengo. Subir, né? No Flamengo ele tá jogando zagueiro. Nem jogando também, né? Falar a verdade. Não, ele é reserva. Nem jogando. O Kenny, eu assim, cara, eu não sei se ele levou aí a história do Danilo, eu não sei se ele levou, de repente, por também fazer lateral se precisasse. Ou é aquele jogador, tipo... Mas ele levou, como é que chama o menino lá, o Ibañez, para fazer a lateral. Eu sei, mas... Tanto que o Ibañez jogou o último jogo. Mas é um cara... Tá, mas é um cara de confiança, de confiança do treinador? É isso que eu estou querendo dizer. Não, eu não estou defendendo por favor, não estou defendendo a posição de chamar o Danilo. Eu também não teria chamado.
Né? Até agora vocês falando do Thiago, a idade, mas é o Thiago. Aí eu pergunto a vocês, será que de repente, por ele, se precisar de um jogo ali na lateral, ele faz a lateral. Foi a vida inteira que ele fez, foi a lateral. Bem ou mal ele fez. Sim, sim. Né? E assim, eu preferiria ele, vamos jogar uma final contra a Alemanha, precisa fechar a casinha. Eu preferia jogar com o Danilo fechadinho, de lateral direito, do que com o Ibañez. Então, mas eu não sei, porque ele não tem mais a mesma pegada. Não, cara, a experiência tudo bem. Estou falando para você jogar fechadinho, vamos fechar a casinha, ou pega uma França da vida, ou pega uma Argentina. Eu acho que a cabeça do treinador é essa. Puta, pegamos um time que tá acima do que a gente hoje apresenta, precisamos fechar a casinha e jogar por 2 bolas, 1 bola, 2 bolas. Fecha a casinha, Danilo, os dois o Alexandre de um lado e os 2 zagueiros, todo mundo segurando ali atrás. Então, bom. Até porque hoje a gente sabe que nós não somos a melhor seleção do mundo, né? Não, sim, com certeza. Até porque tudo que a gente está falando aqui sobre a base, né? Para mim, é uma base hoje, aí voltando lá atrás, é uma base que não traz mais o que é o futebol brasileiro, aquele futebol descontraído, aquele futebol que a gente gostava de ver. Futebol arte, né? Mas o futebol moderno, cara, quem faz futebol, quem faz basquete? De onde sai o basquete? Fala para mim de onde é. Daqui. Alguém faz daqui, gente, ele está falando, ele está nos Estados Unidos. Então, perfeitamente. Nos Estados Unidos. Então, não confunde aí, quem faz futebol no mundo? Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Inglaterra, eu tenho minhas dúvidas. Inglaterra tem o melhor campeonato. Aquele campeonato inglês lá, meu amigo, é para inglês ver mesmo. Porque é ucraniano, é brasileiro, é argentino, é uruguaio, é senegalês, enfim. Todos em geral é assim. Enfim, então assim, quem faz o futebol? O que é o futebol moderno? O futebol moderno é quem ganha. Não é verdade? Futebol moderno geralmente é quem ganha. Geralmente não é quem ganha. Futebol moderno não é o Guardiola? Futebol moderno é o que dá certo. Não, mas não é o Guardiola. Você concorda comigo que não é o Guardiola, que é o exemplo de treinador? E o Guardiola joga como? Os caras trabalhando bola, com meia. Tudo bem que ele jogava com 2 meias, mas tinha o De Bruyne, que é o cara pensador, é o cérebro, é o cara que toca a bola. Tem o não é o Bernardo Silva, é o outro. Esqueci o nome do cara, velho. É outro português. Que também era o 10 dele, que metia a bola, que é o cara. Você vê no Real Madrid, tem o Bellingham, que é um cara que vai. Você vê em todos os times, tem o 10, o Pedro no Barcelona. Entendeu? Então, é esse. O meio do PSG, o Vitinho, pelo amor de Deus. Entendeu? É esses caras. Então, os três melhores meia hoje são portugueses. Tem o Bernardo Silva do Manchester, o Vitinha e o. Olha o tamanho do Vitinha. Pistolinha, que nem diz, pistolinha. Então, é isso que eu falo. A falta é isso. A gente tinha muito sobrando, cara. Kenny, a gente hoje não tem por causa disso. Ô, João, você falou de tamanho aí. O principal jogador do Fluminense hoje tem 1,50 m, pô. Que é o Acosta. 1,50 m, meu amigo. Rodrigo, a gente está vendo, olha que coisa absurda. A gente está vendo jogador venezuelano jogando no Brasil hoje. Jogando bem, não fala, como é que é o nome não, leva ele para cima. Como é que é o nome daquele meia que jogou aqui há pouco tempo, jogou no Santos, comeu a bola aqui no Brasil? Soteldo? Tá lá no Fluminense. Tá no Fluminense. Mas agora... Agora tá até melhorou. Não vou ser injusto, não, que melhorou bem. Então assim, qual o tamanho do cara? 1,50 m. 1,51 m. Ele é 1 centímetro mais alto que o Acosta. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Os times da Série A, volta e meia, iam buscar jogador da Série B. Pegar meia de Série B. Quantas vezes eu fui aqui no Botafogo de Ribeirão Preto? Para quem não conhece o Botafogo de Ribeirão Preto, é um time de Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Quantas vezes eu fui ver esse time que nem jogava Série B, só jogava Campeonato Paulista, com um meia que chamava Ranieri, que comia a bola. É verdade. Comia a bola. Verdade. Você entendeu? A gente, assim, cara. Piá jogaria hoje. Em 2001, o Botafogo exportou craque.
Você entendeu, cara? Ratinho, Leandro, Douglas, que jogou no São Paulo, volante que sabia sair jogando, jogava em qualquer time do Brasil hoje. E seria meia. Sem sacanagem, eu vou aqui, ó, jogou no Político, na Ponte, Piá. O Piá hoje jogaria, cara, porque hoje não tem, cara. Então você vê hoje que jogador da Série B. Você pode ver que jogador da Série B que esses times trazem, cara. Eu me lembro quando o Flamengo estava caindo pelas tabelas, veio aqui no interior de São Paulo, trouxe 4 jogadores, 2 ou 3 do Mojimirim, 2 ou 3 do 15 de Piracicaba. Mas alguns deram certo, outros não. Entendeu? Aquele do bonde da Estela lá, o menino jogou muita bola, o Paulinho. Jogou muita bola. O Flamengo pagou o quê? Meia dúzia de cerveja pro Mojimirim. E dois paeiros. Porque não tinha. Na época não tinha também dinheiro nenhum para gastar. Quem se lembra do Flamengo há 15 anos atrás, 12 anos atrás, vai lembrar bem do que eu estou falando. Então, assim, mas ainda tinha. O Corinthians ia buscar no Santo André, ia buscar na Inter de Limeira. Ia buscar que formava era o Santo, eu acho. Saudosa Matonense. Né? Então, assim, hoje a gente não vê mais nada. Hoje a gente não vê mais nascer nada. Ou quando nasce morto. Eu vejo o próprio Fluminense, tem o menino lá, por isso que até voltando lá a questão da... não tinha que ser exibida a base. Eu até concordo em parte com o João, porque a base essa exposição da base acaba matando um futuro crescimento. Essa Copa São Paulo, por exemplo, o começo dela foi muito legal, porque ela mostrava alguns atletas, alguns times, só que agora virou vitrine. Você vê que... Rodrigo, e desculpa, era o único momento que o jogador tinha vitrine para aparecer. E aí tá tudo bem. Só não precisa o tempo inteiro tá aparecendo. O problema, João, é que hoje se transformou só em vitrine. E aí o que acontece? O jogador não quer mais jogar o coletivo. Rodrigo, por isso que você vê base forte como a do Fluminense, por exemplo, os caras são eliminados por um 15 de Piracicaba, sei lá, a gente viu. Do interior. Mas por quê? Porque é pior? Não. Porque os caras do time do interior querem jogar para ganhar a competição, para jogar coletivamente, para formar um grupo. A gente viu esses últimos 2 anos o Flamengo chegando, sendo 2 vezes campeão mundial, né, sub-20. Cara, com toda a sinceridade do mundo, desculpa, eu sou flamenguista, mas o que isso representa para mim? Quem que formou o Flamengo, né? Como torcedor, cara, como torcedor. E vem cá. Subiu quem? E perfeito. Subiu quem? O Alacian. Mas é um bom jogador. 2 títulos mundiais, 2 Libertadores sub-20. O que o Flamengo formou? Subiu quem? É isso que eu tô falando. Nada. Essa é a questão. Não, mas vendeu. Cara, mas eu vou falar aqui para todos. O Flamengo não é banco. Eu quero ver o Flamengo ser campeão mundial. E para ser campeão mundial, o Flamengo precisa de uma base forte. Precisa trazer bons jogadores para a base. Não é comprando um monte de velho como o Flamengo faz. Alguns vieram bem, outros já estão no final do pito, como o Alexandro. Você sabe onde que tá esses bons jogadores? Olha, agora eu vou além. Os bons jogadores, aqueles caras rápidos, que faz aquela fuleiragem no campo, que é o indisciplinado, que ninguém quer hoje. Ninguém quer problema, né? O indisciplinado que resolve o jogo, ninguém quer. Eles estão na várzea. A molecada toda boa, tá na várzea. Mas onde os caras jogam? Se ainda for indisciplinado e resolver o jogo, tudo bem. O problema é que é indisciplinado e não resolve nada. Igual esse Alacian. Hoje é isso. O Alacian só é indisciplinado e não resolve nada. Agora, o Ryan. O Ryan é indisciplinado que hoje está na seleção. John Kennedy. John Kennedy até onde resolve também, eu tenho minhas dúvidas. Mas é um puta jogador, é um bom jogador. O moleque é bom, mas é indisciplinado também. Mas assim, mas já não estourou, Ken? Já passou a fase, já passou. Mas é um bom jogador. Dizem que o Barcelona está fazendo uma bela proposta para ele. Se é verdade ou é jogo de empresário, eu não sei. Aí eu ia chegar no ponto. Hoje, muitos clubes são reféns de empresários e os empresários põem quem que eles querem. Então, quer dizer, o jogador que é filho do João Paulo, que é ótimo jogador, mas não tem empresário, esquece, ele não vai jogar mais.
Enquanto não tiver o outro que é meia boca, que é aquele esforçadinho, que não joga nada, vai estar jogando. Que vai estar jogando. É esse que é o fim da picada. Aí a gente já está falando, Ken, de corrupção, né? Não é corrupção. É o empresário, porque o empresário hoje manda, cara. Os times estão quebrados hoje, a maioria por má administração e corrupção. O Corinthians a gente não precisa nem falar, né? O Corinthians a gente não precisa nem falar. Então tem corrupção no meio dessa história também. Infelizmente tem. A estrutura que a gente está falando aqui foi carcomida de vários lados, inclusive da corrupção. Mas enfim, gente, agora vocês ainda não falaram a expectativa da Copa aí para a gente encerrar. Kenny, vai você primeiro. Vamos. Cara, a gente sempre tem expectativa. A gente sempre acha que o Brasil vai ganhar, a gente sempre vai torcer. Vai abrir a cerveja, mesmo que sem álcool, ou vinho, e vai comemorar, e vai como é que fala? Vai ficar feliz com a vitória, mas não sei. Mas tudo pode acontecer, né? Então, assim, nós estamos há 24 anos sem ganhar. Quando nós ficamos 24 anos sem ganhar, nós ganhamos nos Estados Unidos, vamos jogar de novo nos Estados Unidos. O nosso maior craque está chegando machucado, que nem em 2002, o Ronaldo chegou meio baleado. Então, essas místicas, essas coincidências, esses nuances do esporte, da vida, podem todos corroborar com, de repente, a nossa... Quando você está falando dessas 24 anos, você não está falando de 2002, você está falando de 70 para 94. Né? 70 para 94, 70 para 94. Você tocou no assunto do Ronaldo. Não, é que o Ronaldo de 2002 chegou meio que baleado, tinha acabado de estourar o joelho e o Neymar. Estou falando do Neymar. Estou falando do Neymar agora. Entendi. Então, assim, os maiores craques de 2002 na época e o de 2020, de 24 agora, 26, né, caralho? 2026. Então, essas coincidências. Essas coincidências. Mais por coincidências do que positivismo, é isso que você está querendo dizer. Não, aquele negócio que massageia nosso coração, tá ligado? Rodrigão, e você, meu querido? Vamos se apegar a essas coisas. Eu não vou muito nessa mística do Kenny, não, mas a nossa expectativa vai ser sempre, né, que o Brasil ganhe, porque, infelizmente, hoje, como o nosso slogan do nosso clube dos cancelados aqui é que o politicamente correto passa muito longe, mas o cancelamento mora ao lado, eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso. A gente tende a misturar um pouquinho os canais e, o Brasil tá uma bosta, então não vou torcer pro Brasil. Essa CBF, esse cara que tá lá é do político A, do político B. Então, e as pessoas acabam até não torcendo pro Brasil, torcendo contra, tem gente que vai por essa linha, que eu acho que não tem nada a ver. Nós vamos sempre torcer pro Brasil, sempre, apesar de eu estar mais americanizado hoje, né, mas vou torcer sempre para o Brasil ser campeão, mas acho que é uma das Copas que a gente está chegando mais desacreditado e não era para ser. Não era para ser. A gente tem, acho que na primeira vez disputando uma Copa do Mundo, um treinador estrangeiro e um treinador que acho que indiscutivelmente um dos melhores treinadores de todos os tempos no futebol mundial. Então, não era para a gente chegar tão desacreditado e eu ainda não consegui assimilar exatamente o porquê disso, mas talvez a gente se surpreenda pelo fato de ter um Carlos Ancelotti aí com uma visão diferenciada de futebol, né? Será que a gente tá chegando tão desacreditado quanto 94? Que em 94 nós chegamos desacreditados, fizemos uma eliminatória horrorosa, tivemos que chamar o Romário, que o Parreira não queria, no último jogo contra o Uruguai para resolver o problema, senão a gente estava fora da Copa naquele ano. Se não me engano, foi o ano que nós perdemos o primeiro jogo de eliminatória. A Bolívia lá, de 2-0. Então a gente chegou aquele gol do Tafarel debaixo das pernas. Eu acho que a gente chegou tão desacreditado em 94 quanto nós estamos chegando em 2002. A diferença que a gente já conversou
Eu acho que a gente tinha um craque, hoje a gente não tem. Não, não tinha só um craque, a gente tinha opções, né? Hoje a gente tem um craque, e que Claro. talvez não seja nem opção. É depender muito dele, né? É isso, galera. É isso aí. Eu acho que a gente dependia muito do Romário e hoje a gente depende do Neymar e o Neymar tá chegando meio baleado, então, de novo, né? Mas não é nem próximo de uma seleção como a seleção de 94. Não. Não chega nem próximo. As minhas últimas palavras aqui, a gente já está estourando nosso tempo, mas a gente não chega nem próximo do que era aquela seleção de 94. Meus amigos, não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar, eu só quero agradecer aqui o primeiro programa com vocês, a oportunidade de estar junto nesse projeto, que eu tenho certeza que vai nos trazer grandes frutos, né? Estamos começando simples, honesto, cada um com seus equipamentos, o que cada um tem, entregando o seu melhor. Eu aqui de fantasminha, olha aqui, galera, fantasminha, com um computador de 1900 e bolinha, mas tudo de coração. E até travou no final. É isso. Então, trazendo o melhor de coração, de alma, colocando aqui o nosso espírito para vocês. Espero que gostem. É isso aí, João. É isso aí, galera. Eu que agradeço. Agradeço aos meus dois parceiros também que me colocaram nesse projeto. Eu sou um cara apaixonado por conversar, todo mundo me conhece, gosto de bater papo. Ainda mais falar de esporte, futebol, falar de qualquer coisa, eu adoro. Discutir com meu amigo Rodrigo e com meu amigo João Paulo. Quase nunca. É um prazer maravilhoso. Vamos discordar várias vezes, vamos concordar poucas vezes, mas é tudo de coração, é tudo bacana. E é aquele projeto que, com certeza, vai ser para a vida toda. E, cara, não tenho palavras. É o primeiro de muitos. Se Deus quiser, de muitos que nós vamos fazer juntos aqui. Eu falando bastante, meu amigo Narimundo Rodrigo, nosso fantasminha maravilhoso. A gente fez o João Paulo de fantasma porque ele não está bem, a faixa dele está ruim, entendeu? Mas eu amo vocês. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Vamos falar de Copa, esporte. Vamos falar de tudo um pouquinho. Tudo que você quer falar, a gente vai poder falar aqui. Manda pra gente. E estamos aí, toda semana a gente vai estar junto falando sobre alguma coisa. Nesse momento aí, muito possivelmente, a gente vai falar bastante sobre Copa, que é o assunto que está explodindo, né, no momento. E também vai ter bastante política aí também, que a gente está entrando na era da eleição, na fase final aí das pré-candidaturas para a candidatura. Então a gente vai entrar bastante nesse assunto aí também. Já deixa aí sua opinião do que vocês querem ouvir, porque toda semana a gente vai estar aqui conversando com vocês, entre a gente e com vocês. Rodrigo, deixa seu coraçãozinho, segue a gente, segue nós nas redes sociais. Ok, no minutinho final, rapidinho aqui, só para a gente... Ontem, né, esses dias tem acontecido o julgamento daquele menino lá do Rio de Janeiro, Henri Borel, né? Eu queria aqui deixar minha repulsa, minha vergonha, sabe, sobre o tratamento, não o que aconteceu no julgamento, se ela teve revisão da pena dela, no próprio julgamento. Eu não sou advogado, não entendo de lei penal, mas eu queria rapidinho ler uma matéria do Globo, é coisa de um minutinho aqui, só para mostrar para vocês o que nós estamos passando hoje no Brasil e o que nós vamos trazer aqui também como programa, tá? Ao justificar o perdão judicial, Elizabeth Machado, que é a juíza do caso, afirmou que Monique foi submetida ao longo dos últimos 5 anos a uma reação social que classificou como desproporcional. Claramente, ela falando claramente, discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal. Ela quase falou machista. Disse a juíza. A juíza também declarou que a condição de mãe teve peso decisivo na forma como Monique foi julgada socialmente. Fosse o pai e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado. Então, eu vou deixar aqui a minha repulsa
por essa imbecilidade, né? Essa imbecilidade que eu tenho direito ainda de falar sobre algumas coisas nesse país. E isso aqui, gente, vocês me desculpem, a juíza ela tem que estar ali para julgar perante a lei, não para dar esse tipo de declaração política. Isso aqui é uma declaração política. Concordando ou discordando, ela não está ali para falar esse tipo de coisa. Tá bom? Então é só deixar aqui esse parêntese final, tá bom? No nosso programa e falar do que vai ser também o nosso Tem minha programa, digital tá aí, minha assinatura. Boa, João. Só um detalhe sobre esse caso. Foi infelizmente, essa desgraça, vamos falar essa palavra, essa tragédia, esse inferno, não posso falar que esse animal fez, mas foi criada uma lei, chama Lei Henri Borel, e que potencializa, né, criminaliza mais esse tipo de caso das pessoas coniventes. Eu vou ler aqui, ó, essa lei, que é a Lei 14.34/2022, né, 2022, cria mecanismos rigorosos para prevenir e combater a violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes. Inspirada na Lei Maria da Penha, ela estabelece medidas protetivas de urgência, endurece penas e responsabiliza quem se omite também. E nesse caso, é um absurdo. Eu acho que ela não foi enquadrada nisso aí, né? Sim. Não, então, na verdade, assim, ela não foi enquadrada. Retirada, né? Ela foi retirada desse contexto. Desse papel. Mas, certo. Que é um absurdo, ou o pai ou a mãe, em qualquer desse tipo de caso, se omitir, isso para mim não é nem pai nem mãe. Isso aí são animais. O problema é a discriminação de gênero, né? O patriarcado. Mas, gente, valeu. Para vocês, meus queridos. Tamo junto. Até a próxima. Sempre lembrando, apoio na nossa caminhada, TKL Peças Diesel, LR Beat Sports, Inove Promoções e aquele cheirinho, aquele sabor de alecrim, de comida caseira. Comida caseira, aquela comida gostosinha, feita no dia, aquela coisa maravilhosa. Certo? Nossos apoiadores nesse início desse projeto, que vai ter muita coisa pela frente. Abraço a todos, fiquem com Deus. Galera, tamo junto.